Tá começando mais um Digital Club e eu tô muito feliz de estar aqui no nosso último encontro. Eu não pude estar presente, hoje a Paula não pôde estar presente. A gente tá com esse desfalque no nosso time, mas eu vou treinar, vou me dedicar para hoje fazer algo de qualidade mesmo sem a presença da Paula hoje. Estamos recebendo duas pessoas incríveis que eu tô doido para conhecer a história, tá? E depois eu vou falar um pouquinho porque depois não, vou falar agora. Olha só, eu tenho uma admiração muito grande pelo esporte, por atletas. Eu acho que o esporte faz parte da formação de caráter, de sociedade, de tudo que eu acredito de um ser humano, tá? Eu fui atleta, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Não desse nível, do porte da Terezinha que está aqui com a gente hoje, por exemplo, mas durante muito tempo eu me dediquei, cheguei à seleção carioca brasileira, de futebol americano, que é um esporte que é zero popular também, que o Brasil a gente pagava para competir, mas eu sei quanto essa vida esportiva, não só no futebol americano, mas ao longo de toda a minha vida fez parte da minha educação, da minha disciplina e quanto isso me ajudou. E curiosamente, a gente recebe diversos empreendedores aqui e todos eles comentam da importância do esporte. Todos eles comentam, muitos tiveram um histórico de atleta e muitos deles falam constantemente que o que eles mais gostam de consumir na televisão, nas mídias, são esportes. Inclusive os livros que eles gostam de ler, os conteúdos, são de biografia de atleta, biografia de técnicos, que eles falam que aquilo é muito positivo e ajuda nesse desenvolvimento. Então, eu vou fazer o nosso protocolo, tá? Que normalmente eu não gosto de apresentar os convidados, porque eu sempre acho que eu vou falar menos do que toda a imensidão que vocês são. Então eu vou abrir para vocês. Primeiro, por favor, primeiro as damas, logicamente. Certamente. Terezinha, se apresenta, por favor. Conta um pouquinho da sua história para gente. Eu sou a Terezinha Guilhermina, sou atleta paralímpica, campeã recordista mundial várias vezes e com 8 medalhas em Paralimpíadas. Isso aí. Só isso, né? Só isso, Você né? vê como é que o currículo dela é rápido, assim, né? Mas como ela, né? São 8 medalhas, uma das maiores velocistas do mundo, né? Do planeta, né? Não, e recordista mundial várias vezes. E ela esqueceu de dizer que tá no livro dos recordes de outras, né? Você viu, Terezinha, assim, é comedida nos seus números, né? E, meu amigo, já aproveita o embalo aí também. Bem, eu sou o Paz, Carlos Paz, eu sou empreendedor desde os 14 anos e contar depois um pouquinho dessa história de empreendedorismo, e essa história de empreendedorismo me levou a conhecer Terezinha Guilhermini, me considerar assim um empreendedor muito sortudo por ter como amigo ela, marido, família, ou seja, eu sou muito grato. Então vamos lá, vamos começar, eu acho, a contar essa história. Terezinha, me conta um pouquinho como é que foi todo esse começo, como é que foi toda essa sua história no esporte. Depois o Carlos conta e aí a gente chega nesse encontro junto. Exato. E avançamos quando já tem essa dobradinha. Então, a minha história no esporte começou... eu tenho um pai que era faxineiro e a minha mãe empregada doméstica. E eles não sabiam que eu era deficiente visual. Então, a cobrança dentro da minha casa sempre foi na mesma proporção que eles cobravam dos meus irmãos, que têm visão normal. Eu tenho 12 irmãos, somos 12 irmãos. E aí, a deficiência nunca foi desculpa para mim não fazer direito, porque eles não me identificavam como deficiente, entendeu? E aí eu entrei na escola, isso aí já veio comigo, e aí eu descobri que eu tinha talento para correr da forma mais inusitada possível. Eu entrei na escola e como eu não enxergava no quadro, eu era considerada meio que imperativa, burra ou levada mesmo, porque aí eu não ficava brincando com as outras crianças, eu não acompanhava as aulas. E aí tinha uma menina bem maior do que eu, que era repetente, e ela resolveu que ia ficar revoltada comigo e me bater. E aí, para mim não apanhar, eu descobri que eu podia correr. E se eu tivesse encarado ela, eu teria me tornado uma lutadora de MMA. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu era criança, nessa época foi quando eu entrei na escola, aos 7 anos de idade.
Então, com 7 anos ainda eu não você enxergava no quadro da escola, então eu era diferente das outras crianças. Por isso. E aí, Mas com 7 anos você já sofria sabia que tinha uma deficiência visual ou ainda não percebia isso? Aliás, Então, eu peço desculpa se eu falar algo que não exatamente seja educado. Vai me educando, por favor. Eu acho que isso é importante, isso. Então, tá? mas é isso mesmo. Eu não sabia que eu era deficiente visual, porque para mim, como os meus pais sempre tratavam tanto eu quanto os meus irmãos da mesma maneira, para mim todo mundo enxergava do mesmo tanto que eu. Ou Entendi. seja, quase nada. Não era eu que trombava nas pessoas, na minha opinião, era as pessoas que trombavam em mim. Quando eu entrei na escola, que eu descobri que eu era diferente, que eu não enxergava no quadro que a professora escrevia, que eu não conseguia escrever no caderno e ler o que eu estava escrevendo. E eu descobri a minha dificuldade, a minha limitação quando eu entrei na escola. E aí, para completar, essa menina resolveu querer me bater. Então, eu comecei a correr. E aí, eu corria desenfreadamente, porque eu só conseguia identificar ela quando ela estava muito próxima. Então, eu tinha que correr muito rápido para não apanhar de verdade. E pelo visto funcionou, né? Ela não conseguiu te pegar lá de jeito nenhum. Eu acho que foi uma boa maneira de descobrir um talento, porque quando eu concluí o 2º grau técnico em administração e não tinha mercado de trabalho, eu fui me inscrever num projeto para pessoas com deficiência no esporte. E ofereceram aqui em Betim, em Minas Gerais, natação e atletismo. A princípio, eu me inscrevi na natação, porque eu tinha maiô, mas a minha vontade era correr, porque correr eu acreditava que eu podia correr em qualquer lugar. Só que eu não tinha os tênis. E aí, eu comentei com a minha irmã, e aí ela me deu o único par de tênis que ela tinha na época. Na época, ela era empregada doméstica, e aí ela me deu os par de tênis. Isso foi em 2000. E aí eu voltei no dia seguinte e falei com o treinador que eu queria correr. E aí ele me mostrou uma distância de carro de mais ou menos uns 5 quilômetros. E ele falou, olha, o dia que você estiver correndo essa distância, você está bem. Só que eu já tinha vontade de fazer velocidade de cara, né? Então eu corria um pedaço muito rápido e ficava muito cansada. Eu não entendia por que acontecia aquilo. Esse tênis acabou gastando mais rápido do que o necessário, porque eu treinava mais do que o treinador mandava. E aí acabava que as minhas tíbias ficaram todas doloridas e eu tive uma inflamação a ponto de ficar com a perna, eu brinco que chegou minha tíbia, ficava envergada, minha canela, né? E aí eu fui para a fisioterapia e o fisioterapeuta falou, Terezinha, se você não parar de correr, a gente vai ter que amputar a sua perna. Eu falei, primeiro vocês amputam, depois eu paro, porque eu não vou desistir. E eu falava para todo mundo que eu ia bater o recorde mundial. E aí eu ia treinando, né? E esse tênis, como eu não tinha dinheiro para comprar outro, eu passei a colocar ele no pé esquerdo no pé direito, porque eu gastei, a lateral dele estava toda gasta. Então eu investi os pés, e aí as pessoas olhavam para mim na rua e falavam, além de cega, é doida, porque ela não sabe nem saltar o sapato. E eu fui treinando, eu não enxergava muito, meu irmão começou a treinar comigo, e aí ele também tinha baixa visão. A minha visão era pior que a dele ainda. E eu trombei uma vez num ciclista, e aí ele falou, você tá doida? Não, falou, tô cega mesmo. Eu não empatia com essas coisas. E eu sempre acreditava que se eu treinasse mais, eu ia ser a melhor do mundo. E foi, né? E tava certa, né? Certíssimo. Sim, mas hoje eu falo isso, mas naquela época as pessoas olhavam para mim, você é louca. Eu ouvi de um treinador uma frase seguinte, Terezinha, a diferença entre você e um atleta que bate o recorde mundial é a mesma diferença que existe entre um fusquinha e um avião. Quem que você acha que vai ganhar? Eu falei, no caso, eu acreditava que eu era um avião. E eu fui treinando nisso, tá vendo? Você vê o tamanho da confiança que tinha em mim. Meu primeiro recorde mundial, quando eu quebrei, eu falei, olha, meu guia falou, Terezinha, eu acho que a gente quebrou o recorde mundial. Aí uma pessoa dos diligentes olhou para mim e falou, Terezinha, eu acho que você quebrou o recorde mundial, mas não comemora não, porque pode ser engano. Tá bom, né? Aí na sequência, foi uma sequência de recordes mundiais quebrados, eu quebrei 10 vezes os recordes mundiais, tanto do 100 quanto do 200, do 400, várias vezes. E aí eu acho que hoje eu tenho um pouquinho de credibilidade para falar que Não, mas Terezinha,
Espera aí que eu já tenho várias perguntas para te fazer. Como é que a Terezinha é rápida, né? Já vai mais na história. Não. Ela começou a correr, tem 2 minutos, já tá no... Já passou a linha e a gente nem ouviu o barulho do disparo. Verdade. Mas olha só, a primeira coisa que me chama muita atenção, né, é essa sua obstinação. É você acreditar sempre, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que diversas pessoas falaram isso ao longo do tempo, em religião, em livros de autoajuda, em psicologia, que se você não acreditar, entendeu? Se você não se convencer que aquilo é possível, você não realiza, né? E pelo visto você nunca teve dúvida que você conseguiria isso tudo, apesar de todas as adversidades que você encontrou no caminho. Você falou, cara, eu não tinha tênis para aquilo, depois eu tive que trocar o tênis, mas você sempre teve certeza da sua capacidade. Mas da onde saiu isso tudo? Você nasceu com isso? Você desenvolveu isso? Olha, eu acredito que eu sempre tive poucas coisas na vida. Assim, a gente sempre, na minha família, com essa condição financeira que a gente tinha, a gente buscava o que sobrava da merenda na escola, para completar o almoço ou a janta, porque era muita criança, muita gente e pouco dinheiro. E com isso, eu falo que a gente, quando tem as mãos vazias, Deus permite que a gente tenha as mãos vazias, é porque é algo grande e pesado que a gente vai conseguir conquistar. E eu sempre dizia que eu ia mudar a minha história se eu conseguisse ser a melhor do mundo. A princípio, eu imaginava em fazer direito, ser a melhor advogada, ou fazer outra coisa nesse sentido. E quando eu vi a possibilidade de fazer atletismo, e que, no caso, o atletismo, o preconceito não me impediria, porque eles podiam dizer que eu não enxergava, mas não poderiam definir que eu não daria conta. Embora dissessem, mas eu decidi que eu ia fazer. Então, eu treinava muito mais do que era pedido. Eu chegava antes do treinador para poder fazer o treino, quando eu estava sentindo dor, para ele não perceber que eu estava com dor. Então, essa certeza de que eu ia ser a melhor do mundo, isso foi um marco na minha história, um momento que eu sempre digo que vale a pena. Hoje eu vejo tudo que eu vivi, eu falo que não teria outro caminho sendo eu a Terezinha Guilhermina, porque o esporte, antes eu só tinha sonhos, hoje eu tenho realizações, hoje eu tenho medalhas, eu tenho títulos, e eu consegui ser a melhor do mundo. Quando eu recebi o presente, foi o meu guia que me deu, na época, o livro do Guinness Book, eu, atleta cega mais rápida do mundo, 2013 e 2014, ele não me falou o que era, ele me entregou o livro e falou, olha, Terezinha, tem um presente para você. E aí, quando ele falou que era o livro do Guinness, e que eu tinha sido reconhecida por alguma coisa como a melhor do mundo, caiu a ficha, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena tudo que eu vivi, todas as renúncias. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. E eu acho que essa é a Terezinha. Eu acho que eu não consigo me ver diferente disso. Eu não sei, eu falo que eu prefiro desejar tudo e conquistar a metade do que desejar nada e conquistar tudo. Parabéns, sensacional, e eu fico muito emocionado vendo isso tudo, de verdade. Ainda mais ouvindo você falando de todo mundo que falou no caminho que você não ia conseguir, que você era maluca, e eu acho que quem tem sonho grande, ele vai passar por isso. Porque as pessoas que sonham pequenas nunca vão conseguir entender a grandeza de quem sonha grande. É muito distante para elas, parece realmente outra realidade. É por isso que o pódio, né, que o primeiro lugar não é para todo mundo. É muito difícil chegar lá. Muitos merecem até, muitos que não conseguem chegar talvez mereçam, né? Mas com certeza que quem chegou, você não tem dúvida disso tudo. Certamente, né? Nem todos vão conseguir. Como é que foi sua primeira competição? Né? Porque deve ter sido um marco também nesse ponto todo, né? Sim, foi. Foi em Joinville. Foi um Regional Sul, eu nunca tinha saído de Minas Gerais, a gente foi de ônibus, 24 horas de viagem, o motorista se perdeu e tudo. Chegou lá, eu conquistei a medalha de ouro no 100 e a medalha de ouro no 200. Mas eu fiquei tão brava com a medalha de prata que eu ganhei no 400, que a minha treinadora me apelidou de TT que é ouro. Ficava só me zoando, todo mundo da equipe.
Porque eu não, em vez de comemorar as 2 medalhas de ouro, eu fiquei brava porque eu não tinha ganhado 400, porque eu acreditava que se ela tivesse me dado treino mais para o 400, eu teria ganho as 3. Então, eu já fiquei com aquele estereótipo, aquela menina que é chata, que não aceita qualquer coisa, que reclama de tudo, desde aquele momento, porque tinha atletas que já tinham ido em várias competições e não ganhado medalha nenhuma. E eu, como ganhei 2 de ouro e fiquei brava com a prata, fiquei meio como orgulhosa, Gente, sei lá. isso já Mas na primeira sabia competição. que eu podia. Você tinha alguma referência nessa época? Algum atleta que você admirasse? Tem 2 pessoas que eu me inspiro bem, que eu acho que são atletas bastante enigmáticos, que é o Pelé, porque é rei, assim, o que ele fez na história do futebol, ninguém conseguiu apagar, tanto que todos podem ser príncipes, e ele é o único rei do futebol do mundo inteiro. Ele é o maior E o atleta do Ayrton século, Senna, né? que foi no seu limite também. O Ayrton Senna, ele viveu todas as emoções dele no limite, e acho que morreu no lugar onde ele foi feliz e morreu campeão. Nasceu para ser e morreu campeão. Com certeza. O Pelé, logicamente, eu não acompanhei, né? Não tive idade para acompanhar, só nos vídeos. Mas eu também admiro muito o Pelé, né? Ele está internado agora, eu desejo uma recuperação o quanto antes para ele, que com certeza é uma das pessoas mais importantes que tiveram na história da humanidade, né? Para mim foi o maior atleta. Aliás, tiveram eleições, elegeram o Pelé o maior atleta do século XX, né? E no mundo, de todos os esportes. Você não teve alguém que seja tão reconhecido mundialmente numa época que você não tinha o poder da televisão, o poder da mídia, né? Hoje você tem um Bolt, o mundo inteiro conhece. Você tem sei lá, nadadores, vários atletas que todo mundo conhece. No passado não era assim. Não. E o Pelé conseguiu transcender o esporte dele e fazer que o mundo inteiro admirasse aquele ser humano, aquele brasileiro, né? Aliás, algumas vezes que eu viajei para fora, as pessoas sempre falavam assim, Brasil, Pelé, né? Quase sobrenome, né? Sobrenome. O cara parou a guerra, né? Por alguns momentos, né? Cara, surreal. Que é uma história fantástica também, né? Isso é... Eu acho que o esporte, eu brinco, né? Você falou de Deus aí no caminho, né? Eu também tenho minha fé, apesar desse aqui não ser um podcast religioso, mas eu sempre falo para todo mundo que, para mim, o esporte é onde Deus se mostra mais presente, porque é muito fácil a gente ver milagres acontecendo durante competições e coisas impossíveis, improváveis acontecendo, né? Aquelas reviravoltas, aqueles recordes sendo batidos quando parece que o ser humano não consegue ir mais além, esse número é impossível ser batido, aí daqui a pouco vai alguém e consegue bater, aí você vê uma história de superação, que às vezes que tinha tudo para dar errado, e a pessoa consegue vencer, né? Aquele milagre, aquela história linda acontece. A fé e o milagre tem um bom representante no esporte, né? Tem o esporte como um bom representante. Tá? E sempre partindo dessa vontade, né? E aí você teve a primeira competição de lá. Nesse sentido. Oi. Desculpa. A questão de inspiração e de não desistir, embora houvesse situações que poderia me levar a desistir, eu sempre acreditei que Jesus Cristo não desistiu e foi até o final, por isso eu estou aqui. Então eu não vou desistir, não desistir em todos esses momentos, foram muitos, e esses só são alguns, e se ele não desistiu e chegou a ponto de morrer para ressuscitar depois, quem sou eu para desistir diante de uma linha de chegada, né? Claro. Se passar por uma, tem outras. Antes de entrar na história do Carlos, né? Porque eu sei que ele deve conhecer muita história engraçada sua, ele vai puxar também, e aí essa conversa vai fluir cada vez melhor. Eu quero te fazer só uma pergunta antes de começar a ver a história do Carlos. Você encontrou aquela menina do colégio depois? Chegou a agradecer para ela? Obrigado por você ter querido bater em mim naquela época. Afinal de contas, ela teve uma responsabilidade nisso, né? Ela veio falar contigo depois? Ela já ouviu essa história? Não, eu não sei se ela sabe que ela fez esse papel na minha vida, mas eu tive a possibilidade de estar com outras pessoas que também me batiam e que me fizeram correr também. E
não lembro elas desse momento, mas foi um momento bem especial. No aniversário da minha filha, uma das crianças era filha de uma dessas meninas que também me batia, não essa em especial da escola, mas uma que morava aqui no bairro mesmo, que juntava as irmãs tudo para me bater. Ela veio aqui e acho que ela não se lembra, jamais ela ia se lembrar. É uma coisa muito de criança, acho que quem apanha não esquece, mas quem bate com certeza esquece. Beleza. Eu acho que essa menina perdeu a Terezinha de vista numa dessas corridas, desapareceu e acabou. E aí, meu amigo, me conta um pouco da sua história, que começou a empreender tão cedo, né? Eu acho que foi uma coincidência, na verdade, o empreendedorismo, algo que aconteceu assim na minha vida. Eu nascido e criado no subúrbio e dei uma passagem pela Baixada Fluminense. E em Coelho da Rocha, eu também numa família muito pobre, gostava como um carioca suburbano soltar pipa, né? E daí eu falei, e aí, como é que eu compro uma linha, uma pipa e não conseguia, né? Não cara, só uma pausa. Muitos empreendedores de sucesso que vêm aqui começaram na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Né? Legal. Histórias de pessoas de luta, né? Ou seja, é por aí que você vai conseguir. Mas eu costumo dizer, inclusive, assim, eu hoje mentoro muitos palestrantes, ou pessoas que querem ser palestrantes, né? Profissionalizar a sua carreira, que você nasceu brasileiro, então você tem uma história triste para contar, né? Assim, nasceu brasileiro, meu irmão, pode ter certeza que vai ter, dependendo da classe social. Mas nesse período, nessa época eu tinha 14 anos e sem grana nenhuma, queria fazer isso e consegui uma grana com a minha mãe, com a minha irmã e tal. E aí eu comprei uma pipa, uma linha no Mercadão de Madureira e pendurei, né, todo bobo ali no quintal para... E aí eu ouvi alguns amigos falando, comprou onde? Quer vender, meu irmão. Aí no 3 ou 4 quer vender, eu falei, nossa, tem negócio aqui, né? Eu não sabia o que era, mas falei, cara, não queria vender, mas eu peguei e ofertei por 3, 4 vezes o valor que eu tinha comprado. Assim, não quero não, é X. E ele falou, não, eu compro. Falei, opa, então eu vendo. E a partir daquilo dali, acho que a paixão pela venda, assim, pela essa profissão, essa coisa que eu acho acho que uma das profissões mais interessantes e importantes, caiu na minha graça. E que não ensina em faculdade, né? Não ensina em faculdade. Hoje até, antes de vir para cá, estava ouvindo um vídeo, acho que tem pessoas muito boas, a venda mudou bastante, virou cada dia tem uma carreira mais respeitada nas empresas, né? Bom. E é legal ouvir isso, ou seja, mas a gente já passou por um momento onde o cara que era vendedor era aquele cara que perdeu o emprego de bancário, de o que é que seja. O que tem aí? Os classificados era visto de forma pejorativa. Você falou assim, pô, eu não sou vendedor, tipo, como se fosse algo ruim, né? Exatamente. E aí, assim começou essa história, eu comecei a dar atenção um pouco mais para isso. Então, a carreira começou a ser forjada nisso. E como eu sou hiperativo de léxico, não sabia disso, eu tinha uma dificuldade de aprendizado, como tem hoje, muito grande. E aí, a questão de passar numa entrevista de emprego era complexo para mim. E aí as coisas foram acontecendo por esse episódio que eu contei para você. Aí fui camelô, fui ajudante de mágico, enfim, fiz bastante... Ajudante de mágico? Ajudante de mágico, você tem ideia. Como que uma pessoa se torna ajudante de mágico? É escolha ou acontece? Acontece, alguém te ligar e falar assim, pô, me ajuda aí, meu irmão, vou fazer um show, hoje não tem ninguém para ir comigo. E aí você fala assim, pô, cara, o primeiro é porque você fala assim, pô, o cara tá me chamando pra uma furada, né? Não, eu vou te dar tanto. Falei, então eu vou contigo. Daí... Eu fui convidado para várias furadas, mas geralmente eu não ganhava, não. Às vezes eu até pagava para ir, pô, cara, vamos lá comigo nessa furada. Isso é coisa de parceiro, né? Carioca, né? Pô, vem, é furada? Pô, então tá bom, vou virar salagem contigo, né? Aliás, nada mais carioca do que chamar seus amigos para uma furada. Para uma furada, né? Isso é típico nosso da cidade. E detalhe, a gente chega antes do que o cara. E o cara ainda faz você ficar esperando para entrar numa furada. Ainda vai ajudar a pagar a conta, né? E é isso. E aí fui para essa furada. E lá era um primo, né, meu e tal, e eu fui ajudá-lo, foi super bacana e a gente começou a fazer vários shows e tal, assim, me encantei pela mágica também, mas não era a minha ideia. E as coisas da vida vai acontecendo e eu fui empreendendo como camelô, né, enfim, já vendi várias coisas como camelô e abri a primeira empresa, o primeiro CNPJ, isso já tem pelo menos mais de 25 anos e foi até...
entrar na área de telecomunicações Mas calma, porque tá tendo tem muita revolução muita aí. revolução. É rápido. Ó, ajudante camelô, aí auxiliar de mágico, aí abriu uma empresa. Essa empresa era de que na época? A primeira empresa que eu abri foi uma empresa, minha prima era comissária de bordo, e naquela época que você conseguia trazer uma opção de coisa de fora, né? E era uma febre de balões, aqueles balões importados, né? Balões laminados e balões importados que você faziam imagens e tal. E aí, com essa capinha de dizer, o Paz, né, na época, Carlinho vende tudo, então, vamos fazer esse negócio aí? Falei, vamos fazer um teste, né? Eu sempre gosto dessa coisa, né? Vamos testar, Terezinha, né? Terezinha, eu falo sempre isso pra ela, né? Terezinha, tem uma palestra assim e pensei nisso, né? E a Terezinha é boa de topar essas maluquices também, né? Deve ter entrado em muita furada. E ela fala, vamos, Paz. E ela é boa de ideia, a gente parte para dentro e foi mais ou menos dessa maneira, assim. Eu fui chamado para essa pegada, peguei, enfim, aceitei essa proposta. Enfim, e aí você não consegue muito largar a mão, né? Você aceita o desafio e vai para dentro, né? Claro. Enfim, e essa carreira começou a ter mudanças quando você vai amadurecendo, você vai tendo outras demandas, você vai tendo outros objetivos, e um determinado momento, ou seja, já aprendendo, já sabendo um pouco da questão da venda, vamos dizer assim, dessa profissão, como eu te falei, minha prima trazia esse negócio e eu comecei a testar a venda desses produtos. Começou a dar certo e a gente percebeu que tinha que emitir nota, e aí como é que faz isso? E aí começamos a abrir uma empresa para... Que é outra coisa que também não te ensinam no colégio, não te ensinam em lugar nenhum, né, cara? Eu também passei pela mesma coisa. É incrível. É muito legal quando eu pego meu filho. Esse dia eu estava conversando com a minha mulher em casa, eu falei assim, cara, quando eu pergunto pro João, falando assim, pai, estava ouvindo um podcast, estava ouvindo uma coisa, e aí o cara estava falando, e aí ele começa a falar os termos corporativos, e ele estava falando sobre CNPJ, sobre abrir, sobre investimento e tal. Eu fico olhando um moleque assim, um tem 16, o outro 22, falei, que bom que as coisas mudaram, né? Que bom que a gente está gravando isso aqui, a gente consegue ouvir a história da Terezinha, se inspirar com a história da Terezinha. Antes da gente começar, Terezinha estava falando da Maria, que é a filha mais nova dela, né? Fazendo cambalhota com um ano e pouquinho, ou seja, como as coisas mudaram, né, Felipe? E como é bom, ou seja, a gente teve que aprender, quem está com mais de 35, né, como eu, não sei se você, mas a experiência você só pegava ali no dia a dia mesmo, era um pouco mais difícil. Não, eu tô com 39, né? A gente aprendia quebrando a cara. Quebrando a cara. Porque a gente poderia ter aprendido até um pouco mais ouvindo, às vezes, nossos pais, algumas pessoas. Sim. Só que a nossa geração, ela queria quebrar a cara, né? A gente fazia questão de quebrar a cara para aprender isso tudo. E a gente não tinha acesso à informação. Isso que você está falando, eu acho genial. O podcast, às vezes, é uma maneira leve de você ouvir uma história, de você se inspirar, de você ter referência. Sim. Porque quando a gente é pequeno, ou estava na televisão, ou você não sabia. Não. Primeiro ponto. Então, assim, você consegue ouvir várias histórias, várias pessoas incríveis, que às vezes não tem espaço na mídia, a gente consegue levar esse norte para todo mundo. E outro desafio era, para eu conseguir aprender qualquer coisa, eu tinha que, de repente, ir numa biblioteca, pegar uma enciclopédia e pesquisar. Eu não tinha nem... Eu vou ligar para alguém, vou perguntar para alguém, porque... Sim. Quem é que você sabe que estava sobre aquilo? Sim, era muito dependendo difícil. Da tua classe social, eu não tinha uma referência para isso. Exato. Eu não tinha uma referência de empreendedor na família, né? Com certeza, Terezinha também não tinha um empreendedor desportista na família, uma figura. Né? Então, assim, você não tem aonde recorrer. Eu acho que a tecnologia nos permitindo estar aqui, né? Eu e você de frente a frente, mas Terezinha em Belo Horizonte, ou seja, em Minas, é muito legal, né? Ou seja, a gente está em pontos diferentes, criando um conteúdo que alguém vai aproveitar isso para ter um crescimento profissional, intelectual, ou seja, acho que é bem legal. Assim. E foi assim, ou seja, e aí a carreira vai começando e a gente começou a vender e aí o negócio não foi para frente. Eu já fali assim em 5 CNPJ já, sou um empreendedor serial, assim, daqueles que quebram, mas não desiste. Já peguei um ônibus depois de ser empreendedor, saindo da Vila da Penha para
para Tiradentes e chorando, até me emocionando, porque eu não queria ser empregado de ninguém, então era uma decepção ter que pegar um ônibus e ir para lá, não por causa do trabalho em si, né? Porque aquilo não me deixava feliz, né? E aí, simplesmente falar, não vou desistir, cara, vou fazer o meu trabalho de forma profissional, ética, vou me dedicar o máximo possível para isso, vou ser o melhor aqui dentro, e com certeza fui, cresci dentro da empresa, mas não demorei 1 ano, assim, foi 10 meses. Que é o sentimento que a Terezinha falou, tá? Semelhante quando ela fala o seguinte: você tô com uma informação aqui na tíbia, você vai ter que parar de correr, senão vai ser amputada. Então amputa, mas vou continuar correndo. Exatamente. O empreendedor é a mesma coisa, entendeu? A gente tá com a dor, né? Mas a gente não vai parar. Eu continuo querendo empreender. E se a gente não consegue aquilo, a gente sente, sei lá, enjaulado. Sim. Né? A gente sente... enorme. É isso. Não é que eu não vou trabalhar da melhor maneira possível. E muitas vezes vou entregar até melhor do que as outras pessoas que estão felizes ali. Sim. Mas eu sei que meu lugar não é dentro desse ambiente, que pode ser uma jaula para mim, para o outro pode ser a liberdade. Sim. Né? Sim. Mas para a gente realmente é uma... Eu te entendo, e também para mim também uma jaula que a gente quer fazer mais e esbarra às vezes no... Peraí, mas sempre foi assim. Cara, assim é melhor, mas sempre foi assim. O sempre foi assim, para mim, sempre foi complicado. É bom que a gente está vivendo assim, eu acho bacana a gente ver o jovem, né? Terezinha, que eu estava falando da Maíra mais uma vez, da Maria, e eu falando aqui do João, que é o meu filho mais novo, o Felipe, de ver que eles estão prontos, né? Ou estão se preparando, estão no momento realmente que eles falarem que não querem que seja assim e querem fazer mudanças, é algo normal, né? Algo que a gente pode considerar como algo normal. Como talvez eu e Terezinha e você, Felipe, tenhamos falado, mas não quero que seja assim. Mas como você disse, mas sempre foi assim, cara. Vai querer mudar isso agora? E hoje é mais fácil testar. Cara, né? Hoje é mais fácil testar. Exato, você falou, cara, a gente tem uma ideia, vamos fazer a parte assim, e falou, cara, vamos testar. É mais fácil testar hoje em dia. Antigamente, um teste desse era algo que parecia tão absurdo. Não, mas abrir uma empresa é impossível, é uma fortuna, é muito gasto, fazer isso, fazer aquilo. Falei, cara, a internet permite testar de graça. Aí funcionou, você vai e abre a empresa. Entendeu? É interessante, né? Quando eu olho um pouco para trás, eu vejo que eu passei por tudo isso. Assim, talvez tenha havido um pouquinho que depois eu descobri, depois que meu filho nascer, da hiperatividade. Eu me lembro que minha mãe falava para mim assim, cara, que eu tenho uma memória terrível, né? Eu esqueço das coisas instantaneamente, assim. É uma coisa que eu não consigo conter. E ela falava para mim assim, vai no açougue comprar lá meio quilo de bife, uma farinha de rosca e 6 ovos, né, para fazer um bife milanesa, adorava lá e tal. E eu voltava só com bife. Ela falava assim, não, Carlos, tem que buscar a farinha de rosca e o ovo. E eu voltava só com ovo. E ela descobriu que eu tinha que anotar as coisas, né, que tinha que anotar. Então eu comecei a aprender e comecei a criar fórmulas, né, vendo aquela mulher, uma mulher idosa, quando eu nasci ela tinha 52 anos, então assim, é incrível, mas isso foi um aprendizado para mim. Essa talvez era a minha sabedoria, a minha internet, aquilo que eu... E dali, como a Terezinha falou, que você perguntou para ela, da onde veio isso, né, Terezinha? E aqui a Terezinha falou, antes ela disse assim, que ela não tinha, a Terezinha era igual a todos os irmãos. Isso muito forjou, eu tenho certeza, Terezinha, porque ela mesmo teve que ir em busca, ela percebeu que isso era normal na vida dela. Normal no sentido de que se vira, Terezinha. Então, quando o cara fala para ela, não era isso, Terezinha? Sim. Eu estou vendo você falando aí essa questão, as minhas 2 irmãs mais velhas que são deficientes, elas passaram no concurso público, então o máximo era passar no concurso público para trabalhar. E eu cheguei a passar no concurso público, só que eu só de me imaginar 6 horas fazendo uma coisa não ia entrar na minha cabeça. Então, eu já fui, quando eu decidi ser atleta, eu ouvi também, você vai ser atleta e vai viver de quê? Você está correndo, para quê? Você vai gastar tênis à toa? É só para ficar com o corpo bonito? Esse tipo de comentário o tempo todo. Então, assim, levou um tempo para todo mundo que convivia comigo descobrir que ser atleta também podia ser uma profissão.
E paixão, né? Você não teria esse sorriso, essa felicidade toda, não estaria contando isso pra gente com tanta alegria se tu fosse funcionária pública, né? Ou seja... Mas a minha meta, o problema do funcionário público, na minha opinião, é que você não ia conseguir ser a melhor do mundo. Você ia ser mais um, isso não entrava na minha cabeça. Tinha que ser a melhor do mundo de alguma coisa. Não ia ser, não sei se a gente tem algum funcionário público que entrou no Guinness 2 vezes por ser funcionário público, talvez não. É uma carreira maravilhosa, né? Mas é aquilo que a gente falou, sonho é sonho, né? E a gente tem que fazer igual a Terezinha, correr atrás dele. Mas eu acho interessante, fazendo essa analogia, de ver a Terezinha, que o pai dela de alguma forma, sem saber, e foi uma bênção, né? De falar, não enxergar que a Terezinha, não entender que a Terezinha não enxergava, e isso fez com que ela soubesse lá na frente que, beleza, ela tem uma limitação, mas o mundo continua sendo mundo, né? E o mundo é uma selva, então você vai precisar aprender a se virar. Fazendo esse link, como você falou, de estar lá aos 14 anos, eu não saber como, mas ouvir e prestar atenção e ter sensibilidade, né? Que o empreendedor precisa ter, e as coisas foram acontecendo, passando por essas fases, como eu disse, de mágico, de camelô, e abrindo uma empresa, falindo várias. Quando eu caí na área de telecomunicações, acho que eu já estava maduro, com filho, com tudo, e foi um momento onde eu entendi a empresa por dentro, né, de gestão, de fazer controle da grana, assim, entender. A gente chegou a ter quase 100 funcionários Legal, cara. Bem bacana, e uma responsabilidade muito grande como empreendedor, né? Eu sei que tem gente que tem 100 mil funcionários hoje, mas para mim era uma coisa tão importante quanto. Não, para quem tem um é importante. É muito você está ajudando uma família. Aquelas pessoas dependem de você, né? Mais de 80% do faturamento hoje do Brasil vem das micro e pequenas empresas. Então, perfeito. São essas figuras importantes desse país. E aí, de repente, de uma quinta-feira para uma terça-feira, o negócio acabou, assim, né? Acabou de repente, né? E eu me vi no momento, acho que mais difícil da minha vida, assim, emocionalmente, né? Porque a gente perdeu tudo, perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Minha mulher se tremia quando a luz do sol aparecia, era algo chocante para mim, né? Perceber que a cama estava tremendo e que ela estava ali do meu lado. Mas era mais um desafio como empreendedor. E aí vamos para dentro, vamos para a rua de novo, vamos pegar a pasta, vamos vender pet. Foi bater na porta dos pets e tal, e vender pet. Mas com aquela vontade de fazer a coisa acontecer e tal. E já tinha passado um pouquinho pela coisa da diversidade em si, né? Com a inclusão e com a diversidade, já conhecia a Terezinha, já conhecia a Clodoaldo e tal, sabia que aquele era meu caminho, não sabia porquê e tal. Vocês se conheceram vou voltar, acho que voltar um pouco para entender, assim, quando meu filho nasceu, meu filho era extremamente elétrico, né? Ele não dormia, então chegava assim, era tipo a Maria. Tá parecendo meu filho também, o Arthur, tá com 3 anos. Aí, Terezinha, quando tu fala na Maria, assim, eu lembro do João, assim, dava meia-noite, eu tava com o João no colo, pulando com ele, assim, balançando, ele dormia meia-noite 40, assim, quando não passava a madrinha dele na rua e buzinava, e ele acordava, eu ficava desesperado com aquela mulher tocando aquela buzina, e o Felipe acordava, e a gente não entendia bem aquela coisa elétrica dele, né, assim, eu sabia que eu era super elétrica, minha irmã me falava e tal, mas eu era o demo na escola, só isso. E aí, o tempo foi passando e tal, a gente percebeu que o Felipe era meio abandonado na escola. E a gente não entendia por quê, até que ele foi para uma escola que ele chegou para a gente e falou assim, pai, eu não estou usando o livro, há muito tempo que eu não uso o meu livro. A gente percebeu que nos 8 meses que ele estava de escola, ele não tinha usado ainda o livro dele. Aí a gente foi como fera para a escola e aí a gente descobriu que ele tinha uma deficiência intelectual, que ele não conseguia ter um entendimento bem do aprendizado e que ele poderia ter algum distúrbio, alguma coisa. E aí a coordenadora pedagógica mandou a gente levar ele para um neurologista. Inclusive, na época, ainda é um dos maiores neurologistas do Rio de Janeiro, hoje, do Brasil. E a gente foi em 2 consultas ou 3 consultas, a gente descobre... Qual o nome dele? Eu sempre falo isso, a gente não tem problema nenhum em divulgar as pessoas, porque se outras pessoas que estão ouvindo tiverem um desafio parecido, é bom saberem que tem bons
profissionais. Na época ele foi muito importante pra gente, eu não vou citar o nome dele especificamente, vou contar um detalhe assim, que na verdade é uma opção de pai, né, assim, que a gente tomou de não continuar o tratamento com ele. Mas eu poderia dizer hoje que quem tem um filho que ele possa pensar que é dislexo ou que é hiperativo, eu acho que hoje, se você pesquisar no Google, você vai ter associações e a minha indicação como pai é você se aprofundar em livros, em leituras, para que você consiga entender um pouquinho sobre o tema e procurar diversos profissionais. Quando eu digo diversos profissionais, é que você não fique em um que diga para você uma coisa e você aceite isso como algo único. Beleza? Evitar o guru, né? Exatamente, né? Porque senão meu filho não teria o crescimento que teve hoje fazendo faculdade, fazendo cinema e tudo mais, e eu ouvi coisas em um dado momento que eu vou contar aqui que realmente é muito dolorido ouvir. Então a minha sugestão é essa. Então hoje eu aprendi um pouco sobre a questão da diversidade por causa disso. E aí eu comecei a me aproximar da diversidade, mas ainda não sabia o que era inclusão, não sabia o que era PCD, pessoa com deficiência, não sabia sobre uma dessas nomenclaturas. E aí vamos levar o Felipe para essas clínicas, a gente conseguiu entender, ele fez vários exames e tem vários laudos hoje como um deficiente intelectual, ele tem um déficit cognitivo, né? Antes muito acentuado e hoje menos, né? E nesse dia eu caio num pranto de choro na frente do médico. E por quê? Porque tudo que ele falava, o que o Felipe tinha, ou o que o Felipe era, como é que ele era chamado na escola, e tinha uns 20 apelidos. Eu era chamado, Terezinha, dos 20 e ainda uns 40 que eu poderia ainda colocar naquela lista. Eu falei, quer que eu coloque aí nessa lista aí? Porque eu era chamado. Então assim, eu me vi naquele momento, foi uma coisa muito impactante para mim. E naquele dia eu decido mudar como pessoa, como ser humano. Já foi impactante saber da minha mulher que estava grávida, né? E naquele dia eu entendi qual era a responsabilidade que eu passava a ter e decidi que naquele dia em diante o que eu queria para o Luiz Felipe era que ele fosse... meu xará, teu filho. Exatamente, quando você falou teu nome lá para mim na portaria. Ele passou, e Luiz Felipe com Z, né, também. Aquele dia eu decidi que o Felipe fosse a pessoa mais feliz do mundo, ou seja, dentro do mundo dele, das possibilidades dele, que ele fosse. Era essa a minha decisão, eu e minha mulher, era que o Felipe fosse uma criança feliz. E a gente passou 14 anos, na verdade, né? Ele estava com 2 ali, 14 anos, até os 16 para 17 anos, com o Felipe. De 7 dias da semana, a gente ia no mínimo 4 dias a consultas em médicos, cara. Assim, era fono, era psicopedagoga, pedagoga, psicólogo, neurologista. Era bem complicado mesmo. Até que com 16 anos ele pediu, pelo amor de Deus, pai, eu não quero mais ir ao médico. A gente decidiu que ali já era o suficiente. Ele foi alfabetizado por uma psicopedagoga. Foi uma fase bem complexa, mas de repente, né, nesse período, eu te falei de 14 anos que a gente passou, que eu descobri que ele estava na escola, que ele tinha sido largado lá, o meu negócio naquele momento tinha acabado, a gente faliu, meu filho teve que sair da escola particular, o que pesa muito mais essa preocupação toda, né? Nossa, foi demais, assim. Essa parte emotiva minha vem disso, né, de lembrar aquela cena dos meus filhos sentados. Eu falei, vocês vão ter que estudar em colégio público e tal, e eu sabendo que precisava de medicamento, precisava de acompanhamento médico e tal, e sabia que eu não ia conseguir mais ter aquilo. Teve muitas compensações, a gente teve perdas, mas que as compensações superaram. Você se culpou nessa época? Cara, eu falhei com a minha família. Eu te confesso. Eu te juro que esse é o medo que eu tenho. Eu empreendo há muito tempo, nunca tive carteira assinada, né? A gente tem o IBPD hoje, tem outros projetos, mas a vida inteira, e já fracassei em projetos também que faliram, e acho que isso faz parte do empreendedor, porque a gente vai aprendendo e mudando, e na dificuldade. Queria muito ter acertado de primeira. Sim. Queria, mas, cara, faz parte do processo, e a gente vai seguir adiante. Mas eu confesso que eu convivo com esse medo, sabia? Olha, apesar de não me prender por ele. Mas você fala assim, qual é o teu medo? É um dia eu olhar pra minha família e falar, cara, falhei com vocês. Eu acho que... Por isso até que quando dá errado, eu tenho que
meter a cara em outra coisa e fazer acontecer. Mas eu te diria o seguinte, eu acho que os empreendedores têm sim, eu acho que é uma coisa do ser humano, né? Eu acho que a Terezinha, quando estava na pista, devia ter esse frio na barriga também, mas ele, de certa forma, ele nos move. E quando isso acontece, a gente percebe que ele não nos paralisa. Então, perfeito. Eu posso dizer hoje que Lúcido, nesse momento de se reerguer, esse ano está sendo um dos anos melhores para a gente com a Converger. Vou te contar como é que a Converger surgiu e como cada dia mais eu tenho a honra de, como eu disse, trabalhar com pessoas, com a Terezinha. Estava falando com o Clodoaldo Silva aqui, que é um dos maiores medalhistas, que é amigo da Terezinha. Eu hoje estava falando com outros atletas paralímpicos, Suzana Shinandoff, ou seja, eu sou rodeado por essas figuras incríveis. Te confesso que hoje, nessa sobriedade, se isso acontecer de novo, não vou ter medo, cara. A gente se sente um pouco mais cansado, né? Mas de certa forma a gente também sabe concentrar um pouco mais as energias, sabe dividir um pouco mais as coisas, entender quais foram os erros que a gente fez e concentrar um pouco mais na coisa certa. E aí, quando eu percebi que aquilo fazia parte da minha vida, ou seja, essa coisa da diversidade, da inclusão, eu já tinha aprendido um pouquinho, eu montei a minha empresa faliu e eu decidi trabalhar um pouquinho mais perto das coisas chamadas humanas, né? Não só a grana, mas me envolver com coisas de maior paixão. E aí, montei uma consultoria para ajudar pessoas com deficiências a empregarem, né? A estarem em grandes empresas, no caso da lei de cota e tudo mais. Mas logo depois percebi que tinha algo um pouco além disso para mim, né? As empresas procuravam ali se eu conhecia algum palestrante e tal. E aí, cara, eu falei assim, preciso fazer algo um pouco diferente. Foi quando surgiu a ideia de montar a Converger, que é a primeira empresa de palestra no Brasil com foco em diversidade. Assim, todos os palestrantes e treinadores e mentores são pessoas do pilar da diversidade. A gente começou, a primeira palestrante foi o Jefinho Farias, depois veio logo o Clodoaldo, a Terezinha, a Suzana Shinandoff, é o nosso pilar, assim, foi eles que ajudaram a construir, a Converger. E daí, depois veio a diversidade em si, né? Como é que foi o acesso a essas pessoas? Cara, foi até... Eu tenho um amigo que fala assim, cara, tu conhece todo mundo, pai? Falei assim, vendedor tem isso, né? Tem uma figura ainda que eu não conheço, cara, mas quando eu quero conhecer, cara, eu vou lá atrás dela, velho. Sabe, eu vou lá e vou procurar ela, cara. Eu tava aqui mexendo no celular porque eu tava falando com duas pessoas que são atletas paralímpicos que me pediram uma palestra e eu não tenho o contato delas, né? Então foi eu falar com o Clodoaldo, falar no Instagram do cara, vou falar com a Terezinha, eles conhecem, alguém vai me levar para esse cara. Agora, e aí um cara leva o outro, né? Exatamente. Agora, eu conheci o Felipe hoje, né? Bem, amanhã se eu quero falar alguma coisa sobre a questão de tecnologia, né, de inovação, cara, vou falar, Felipe, ajuda aí, meu brother, me ajuda aí, cara. Somos cariocas e cara de pau, né, velho? Deixa eu te falar que eu tenho uma história dessa também, tá? E com o Clodoaldo. Com o Clodoaldo? Porque eu sou viciado em esporte, é o que eu consumo, é o que eu gosto de gastar meu dinheiro, é o que eu gosto de fazer. Aí, Terezinha, já vamos deixar o Pix com ele. Pode deixar, Terezinha, pode deixar. Eu, inclusive, até falo, parei de jogar porque eu estourei meu ombro, né? Estourei o ombro jogando futebol americano, que é uma coisa meio óbvia, né? É um esporte de impacto, sim, acontece. E depois virei técnico, fiquei como técnico bastante tempo. E aí, teve um dia que eu estava num evento no Museu da Manhã e tava o Clodoaldo lá. Eu, ao longo da minha vida aqui no Rio de Janeiro, né? Você acaba convivendo e conhecendo diversas pessoas famosas, né? Mas eu nunca fui aquele cara de, vou lá pedir um autógrafo, vou pedir para tirar foto. Nada contra, não é por arrogância nem nada, mas sempre falar, deixa o cara lá. Aí nesse dia eu tava com uma amiga minha, que era a Monique, e aí eu vi o Clodoaldo e falei, caraca, Monique, eu sou muito fã do Clodoaldo. Olha o Clodoaldo lá, tudo mais. Ela, vai lá, tira uma foto, fala com ele, tira uma foto. Aí eu falei, não, mas não sou de fazer isso, não sei o que. Ela falou, não, bro, você vai lá, tu gosta do cara, vai lá e fala com ele. E para vendas, eu faço isso brincando. Para marketing, para negócio, brincando. Mas vai pedir autógrafo, setiete. Entendeu? Aí eu falei, vou lá. Aí eu fui. Eu sou tímido, apesar que a timidez não impede de fazer nada. E se você me conhece, você fala assim, cara, mentira que você é tímido. É impossível você ser tímido.
Aí eu cheguei perto, todo tímido. Aí eu, oi, Clodoaldo, tudo bem? Ele, e aí, cara, me abraçou, me puxou pro lado dele e tudo mais. Cara, ele é muito simpático. Eu tenho essa foto no meu Instagram até hoje. Se procurar aí descer, vai estar lá. Alguns anos atrás. Figura, eu sempre falo. Cara, eu nunca me senti tão à vontade com alguém em um segundo que eu tinha falado oi. Eu falei oi. Ele já, e aí, cara, tudo bem? Chega aqui, tirar. Cara, ele leu na minha cara, assim, tipo, a minha admiração, eu já... Sim, Clodoaldo é uma figura, eu falo pra todo mundo. E Terezinha, quando eu te ver, vai ser igual, tá? Não, e você pode... E se você pode fazer isso com Terezinha, que assim, são figuras que eu, como eu disse, eu tenho a sorte de ter próximo de mim, porque são figuras muito simpáticas, humanas, sabe? Perfeito. Acessíveis. Cara, assim, é muito legal. Eu tô lembrando agora, eu e Terezinha fomos pro Sul fazer uma palestra, né? A BRH, né, Terezinha? Eu andando com a Terezinha sem bengala, tava segurando meu braço, a gente tava indo pra feira, pra ver a feira. Era um evento grande pra caramba. Cara, e quando eu olhei, eu falei assim, o que tá acontecendo? Era a quantidade de pessoas, vindo na direção da Terezinha. No evento, né? Então, assim, foi... E Terezinha... E aí, a gente faltava o quê? Faltavam uns 20 metros para chegar no lugar. Não foi os 20 metros mais difíceis para me percorrer, meu irmão. Foi. Não sei se a Terezinha lembra. E era todo mundo querendo tirar foto, tirando foto. E Terezinha com esse sorriso que você vê aí, ela gargalhando, que é assim, quando ela palestra, você vê a Terezinha gargalhando da fala dela. É muito legal, assim. Eu adoro ver a Terezinha gargalhando. E as pessoas falando, cara, como é que ela é simpática, como ela é isso e tal. É muito legal você apresentar, né, indicar uma pessoa que alguém... literalmente, e aí no meu caso é a venda, né? A Terezinha é o serviço da Converger, e quando eu falo, ó, você quer uma mulher simpática, engraçada, que fala bem, sabe, que é uma líder feminina, uma mulher líder, né? Alguém única no seu tempo, para mim essa é a vertente da Terezinha, e aí a pessoa fala assim, paz, adorei, e eu tenho um trato com a Terezinha, vamos para uma reunião de alinhamento comigo. Porque você é 60% do meu negócio na hora da venda. Você é vendedor, sabe o que eu tô falando, né, Felipe? E aí certa lá é certo, que aí ela abre o sorrisão, começa a falar, eu falei, já vendi, fiquei sentadão lá assim, fico de boa. É assim que funciona. E aí nessa trajetória, eu comecei a trabalhar com essa consultoria que chamava ProRH. Eu percebi que a palestra estava acontecendo. Eu sempre gostei, fui apaixonado por palestra. Adorava ir nas empresas que tive a oportunidade de estar, ver os palestrantes. Sabia que era algo que só tinha em grandes empresas, né? A gente ia... Hoje você tem eventos abertos, mas antigamente só as grandes empresas faziam isso. E como hoje ainda, a grande maioria está dentro dos eventos corporativos. E aí eu chamei o Jefinho, a gente fez a primeira palestra, deu certo, Clodoaldo, Terezinha, Suzana, e aí fomos trabalhando com alguém como, por exemplo, Alexandra Lojas, que é uma francesa, que mora hoje no Brasil, que conhece muito sobre diversidade, uma mulher extremamente culta, conhece muito sobre o tema. A gente tem mais de 40 palestrantes hoje no Cash, nacionais e internacionais. O nosso trabalho hoje ele está muito focado a conectar, acho que a grande ideia nossa, e eu digo, eu trabalho a partir do momento que aconteceu isso na minha vida com algo que é muito bacana, que é o meu propósito, né? Que muda tudo pra gente, né, Felipe, como empreendedor, né? Porque Perfeito. Ganhar dinheiro é muito bom e é necessário. É necessário. Eu lembro quando eu comecei a Converger e as pessoas falavam assim, será que a Terezinha não pode vir aqui para divulgar o trabalho dela? Eu falei assim, me explica melhor isso aí. Não, é porque a gente não tem verba. Eu falei assim, cara, você tem ideia o que essa mulher fez na vida dela para conseguir ter os títulos e a carreira e a visibilidade que ela tem? Você não acha que tudo isso tem um valor? E você não acha que a gente deve dar valor a isso? Não só com tom, né, com essa emoção que eu estou falando para você, mas monetizar isso. Você não acha que é isso que é preciso para a gente dizer realmente que tem inclusão? Você não é isso que é preciso para a gente dizer que tem diversidade, ou seja, fazer as pessoas estarem muito parecidas em todos os níveis? Ou seja, e hoje a gente felizmente não passa por isso. É muito difícil uma empresa dizer para mim que quer levar um palestrante nesse critério. Apesar que eu sei que se eu chamasse a Terezinha para ir fazer uma palestra gratuita com foco em criar o bem para alguém,
ela continua sendo cega e louca também. Ela fala, vou, Paty, pode deixar comigo. Como eu disse, ela topa essas paradas boas. Então, ela iria. Mas a nossa conexão e o nosso trabalho hoje de curadoria é fazer exatamente isso, é aproximar a diversidade do mundo corporativo e criar valor para ambas as partes, ou seja, criar valor para as corporações através do conhecimento, da história da Terezinha, da Alexandra, do Clodoaldo, e criar valor para a Terezinha em poder entregar esse conteúdo e valorar, né, ganhar também em cima desse trabalho que é único. Ou seja, a gente ouviu uma história da Terezinha aqui, que quantas mulheres nesse planeta conseguem contar algo igual, Felipe? Perfeito. E acho que você tocou num ponto que é importante, talvez seja até um assunto legal para a gente conversar aqui, que é o seguinte, né? A gente vive num tempo em que as pessoas cada vez mais investem em coisas desmedidamente e que não tem problema. Sim. Mas eles não investem em pessoas. Sim. Então, a gente paga 10 mil num celular, mas eu quero negociar os 200 reais do cara que vai fazer uma manutenção na minha casa. Pô, tá caro, não dá para ser por 50. E é o tempo da vida de uma pessoa, com tudo que ela aprendeu, tudo que ela construiu. Exatamente. Né? E eu falo para todo mundo que eu gosto de investir em duas coisas, tá? Eu gosto muito de investir em aprendizado, em evolução, que eu vou aprender, evoluir, ter mais cultura, e em experiência. Para mim e para minha família, mais do que em coisas. Sim. Né? E quando você está falando da palestra, desse aprendizado, às vezes o que você ouve muda a sua vida. Quantas vezes eu não tive com uma pessoa que eu admirava, ou que eu não admirava, ou que eu não esperava nada. Às vezes uma pessoa com uma conversa no bar, às vezes sei lá, uma palavra na missa, às vezes alguém que te fala uma palavra e aquela palavra, ela muda, ela faz a sua vida tomar um outro rumo naquele momento. Ela faz você ter aquela força, ela te enche de energia. Aliás, tem pessoas que você conversa que sugam sua energia. Você sai de uma conversa de meia hora, parece ser... Nossa, 3 dias ali, né? Parece que você correu 2 dias. E tem pessoa que você tá uma hora com ela e parece que você tomou 10 Red Bull, você sai super animado, feliz. Às vezes eu ouvi um áudio de alguém no telefone já te anima, né? Ou seja, é aquela energia das pessoas te dando um bom dia, te falando, você fala, cara, é isso que eu precisava para amanhecer. Você falou uma coisa, eu queria te... E essas pessoas vão economizar o teu psicólogo, terapeuta, depressão, ansiedade no futuro. Não, você sabe que a Terezinha conta pouco, queria que ela falasse, né, e sobre essa coisa. Terezinha é psicóloga e coach, né? Ah, que legal, Terezinha. E a Terezinha, ela desenvolveu, como ela é uma mulher que viajou o mundo inteiro e como atleta, né, recebia tratamento de massagem, fisioterapeuta em vários lugares do mundo, ela conseguiu, com a acessibilidade dela, somar essas técnicas e construir uma técnica em cima disso, cara. Isso é fabuloso, Felipe. Isso é saúde, isso é uma série de coisas sérias. Eu falo conta isso pra gente, Terezinha. Tem que contar, mas antes deixa eu falar pra ela contar também, que eu sou um caguete do cacete, você já viu aqui, né? Eu falo mesmo. E a Terezinha, a gente tava nesse evento, cara, que era um evento da BRH, lá no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, e a Terezinha acaba a palestra dela, né? E aí, a Terezinha, não me lembro, mas ela saiu do palco e formou uma fila, cara, de pessoas para agradecer a Terezinha. E eu lembro de uma mulher, cara, chorando, abraçando a Terezinha. Que é exatamente isso que você falou, cara. 1 hora, às vezes, de palestra, com uma história de vida, pode mudar a vida de alguém definitivamente, Felipe. É muito interessante isso, porque a história da Terezinha é uma história única de vida. É muito interessante isso. E, enfim, concordo contigo plenamente. A gente deveria investir mais em experiências do que em coisas, né? Agora, já que eu caguetei a Terezinha, pergunta ela aí. Conta isso tudo, Terezinha. Então, eu tinha o meu ombro sempre, eu bloqueava muito meu ombro, eu fazendo muita força e muito tenso, e eu sentia muitas dores. E aí eu conheci uma menina que era psicóloga e também era massoterapeuta, e ela é freira. E aí ela falou, olha, eu vou fazer uma técnica em você. E era uma técnica que ela juntou uma série de conhecimentos, que ela fez vários cursos em vários lugares do mundo também, e ela conseguiu desenvolver isso, só que não tinha, só ela sabia fazer, que ela criou. E aí quando ela foi dar o curso, eu era
A cobaia dela. Era a cobaia dela, e eu fazia nela, soltava ela, falou, olha, o dia que eu fizer o curso, o dia que eu for dar o curso, você vai ser minha aluna. E aí eu fiz o curso, e aí eu juntei a questão emocional, tem alguns pontos no corpo da gente, isso também tem a terapia alemã que descreve bem, mas eu junto a massagem com a terapia. Então, o seu corpo, na maioria das vezes, diz o que você... por que você bloqueia? Aí vamos aguentar o Paz. Ele está falando porque nessa mesma ocasião aí ele tinha bloqueio no ombro, na mão, e ele não me contou que tinha feito cirurgia e tudo, não. E eu comecei a soltar, fazer massagem nele, explicando o que estava acontecendo, né? Contando a vida dele de acordo com o que estava bloqueado. E aí foi soltando, ele falou, você tá doido? Você tá adivinhando a minha vida? Ele ficou todo bobo, porque eu acredito que todas as nossas memórias são registradas no nosso corpo, e cada parte do seu corpo tem uma história e um porquê, e às vezes tem muitas coisas que você não consegue elaborar, e aí acaba bloqueando coluna, bloqueando ombro, bloqueando mão, e eu tive uma série de experiências com esse curso que eu fiz, de ver as pessoas, só de você tocar e explicar para ela o porquê que estava bloqueado, ela, olha, esse ponto tem a ver com isso, se confere. Aí a pessoa fala, você está dizendo a minha vida inteira. É muito louco, é muito engraçado, é muito gostoso também, é muito gratificante. E o retorno de ver isso na vida das pessoas, eu tive a possibilidade de ver uma mulher que já tinha 15 anos, ela não conseguia mexer os dedos assim, porque ela lavava roupa desde muito novinha e as mãos foi atrofiando, aí tinha toda a questão do complexo de ter sido humilhada, de estar numa parte aquém da sociedade, e os conflitos dela com essa pessoa para quem ela lavava roupa, os conflitos com a mãe, a dificuldade de segurar as coisas e tudo. E aí eu fui pontuando isso para ela numa linguagem que ela entendia, e ao final ela mexia a mão e mexia o braço, ela falou, isso aqui é um milagre! Muito gostoso. Assim, é muito gratificante permitir as pessoas serem livres através. É uma outra linha que eu gosto de trabalhar bastante. Eu acho que todos nós somos completos e temos direito de sermos felizes completamente. Perfeito. Então, em alguns momentos da vida da gente, a gente fica preso por algumas coisas e isso vem refletindo ao longo do corpo em si. E é uma outra área que eu amo trabalhar e gosto muito do resultado. Não, e com certeza você tem uma experiência muito grande, né? Porque se um atleta entende uma coisa, é de corpo humano. Na verdade, foi seu instrumento de trabalho durante anos e anos, né? Eu falo para todo mundo que quando eu era atleta, eu aprendi todas as áreas do ombro, porque eu comecei a ter um monte de lesão também, lesão labral anterior, tudo mais, o espaço ganhando, não sei, cara, eu sabia falar um monte de coisa que eu não fazia ideia. E tenho certeza que você, com certeza, tem várias histórias acima disso. A gente está chegando no nosso limite de tempo aqui de 1 hora, a gente sempre fica por volta de 1 hora, que eu falo que a melhor experiência para o nosso público é ter aquela 1 hora que ele ouve, às vezes indo para o trabalho, voltando, numa viagem, entendeu? Ou na hora do almoço. Mas eu quero... Claro que eu vou querer considerações finais, mensagem para toda a plateia daqui de vocês dois, mas antes eu queria te fazer uma pergunta também, Terezinha. Porque ao longo da sua jornada, né, você já impactou muita gente, como essa mulher que o Carlos falou que foi te agradecer na saída de uma palestra sua, tá? E aí, eu quero te perguntar uma coisa. Você já teve feedback de outros atletas que foram inspirados por você? Entendeu? Porque você é um ícone, tá? Você é um pilar que para mim essa história tinha que estar sendo contada. Eu queria estar vendo essa história sendo contada na televisão, sei lá, mensalmente. Ou a cada 2 meses, 3 meses, tem que estar falando. Porque ela é inspiradora. Entendeu? É uma história que liberta. Que liberta muita gente, que de repente vai estar numa dificuldade, e ela pode aprender que a dificuldade vai fazer ela uma pessoa mais forte. Mais forte. Não desista da dificuldade. O Carlos contou a história dele e falou, cara, eu tinha uma dificuldade. E foi aí que cresceu a força dele, que criou a casca para vencer os desafios. Assim como você. Eu acredito muito, né, que a dificuldade forma a pessoa.
E a gente só vai conseguir ser melhor do mundo em alguma coisa, ou conseguir ser gigante como vocês são, superando essas dificuldades. Se vocês tivessem só um caminho de facilidades na vida, talvez vocês não tivessem tido também o estímulo para se superar. A gente surgiu, a gente nasceu, viveu. Você falou que a vida é uma selva e é uma selva. Né? E é nessa que a gente aprende a lidar com a selva. Exatamente. E aí eu quero perguntar, você tem outras pessoas que já falaram, cara, obrigado, você me inspirou, como é que foi isso? Porque deve ser muito gratificante, né? Tem várias pessoas assim, que às vezes eu me sinto até constrangida. Eu tive. Sente não, fica à vontade, que é pra falar mesmo. Eu estava num evento nos Estados Unidos e uma atleta americana, velocista, chama English, e ela veio, ela estava chorando no canto da sala, a gente estava no evento e meu guia falou, olha, tem uma menina ali que está chorando, e ela olha para você e chora. E aí eu fui me aproximar dela e ela tremia, e aí ela foi falando toda gaguejando que ela não desistiu, ela sonhou comigo, ela me ouviu uma entrevista que eu tinha dado em inglês, e ela assistiu aquela história e ela não desistiu, e ela tinha sido campeã mundial naquele ano. E ela falou, você não pode parar de falar da sua história, porque ela era muito mais nova do que eu. Eu tô aqui hoje porque você me fez não desistir. Aí ela tem uma história linda também, e vários outros, mas essa eu acho que foi uma das que mais me marcou, porque eu não sabia nem que ela estava no evento, porque eu também era fã dela, e eu não imaginei que ela estaria chorando e olhando para mim. Foi uma coisa muito especial para mim, foi muito emocionante o momento de saber quem era ela, e tudo isso que às vezes a gente dá entrevista e nem tem noção de quem está ouvindo, né? E o que está causando na pessoa. E aí, quando eu contei nessa entrevista, eu tinha contado todas as dificuldades e tudo, e ela tinha assistido, e ela tinha dificuldades bem parecidas. E como eu não enxergo, para ela as minhas dificuldades eram maiores. Então, como ela era convencional, a dela não era tão grande, então ela conseguiu. E ela contou, e ela, não, foi muito especial. Esse momento foi único para mim. Imagina. Sensacional. E parabéns. Imagina você inspirar uma pessoa em focar uma carreira, né? Simplesmente pela história de vida que você tem. Maravilhoso. Eu acho que isso deve ser do tamanho de uma... Terezinha, eu estou dizendo que eu acho que essa alegria deve ser do tamanho de uma medalha, né? Eu sei que você tem muitas medalhas, muitos recordes, mas eu acho que você saber que toda a tua trajetória, né, todo o teu esforço, né, fez alguém feliz, né? Ou seja, eu acho que deve ser muito bacana. Na verdade, você tem muito mais medalha que não está nem no Guinness, porque cada pessoa dessa é uma medalha, de fato. Cada pessoa impactada, que você mudou a vida... São N pessoas, gente. E acho que esse é um dos grandes poderes do esporte. Esse é um dos grandes poderes do esporte. Né? Até porque a gente costuma falar que a palavra, ela estimula, mas o exemplo arrasta, né? É verdade. E o que você está contando é o seu exemplo de vida, é tudo que você construiu, o dia a dia. Gente, tem alguma mensagem que vocês querem mandar para o nosso público, para quem assistir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né? Terezinha, deixa eu dar, porque eu queria que você fechasse isso, assim como abriu, de forma estrelada aí. Eu queria super te agradecer, Felipe, a todos vocês. A Paula não está aqui, mas um grande beijo, uma figura que eu admiro bastante aí, acompanho, uma vendedora também, né? Paula é craque. Craque, muito legal, Paulinho, um beijo. Assim, cara, queria convidar vocês a conhecerem o trabalho da Terezinha lá com a Converger, né? É converger.com.br. Como é que se escreve Converger? Converger, Converger. A gente também está no Instagram como Converger Palestras. Então tá lá, a gente tem um time super bacana. Acho que a história da Terezinha aqui já emocionou a gente, né? Eu sou um chorão mesmo, né? Então já é fácil pra caramba. Mas quando eu ouço a Terezinha, você vê que eu sou fã, cara. Então você imagina, como você falou do Clodoaldo, né? A gente descobre de repente que o nosso trabalho vai levar a gente à proximidade daqueles que a gente admira, cara, a história e tudo mais. Você quer melhor do que isso, né? Tem gente que ainda me paga para fazer isso, brother. Eu falo, nossa, tem que me considerar uma pessoa feliz fazendo o meu propósito, né? De conectar a diversidade com o mundo e sendo amigo, podendo estar com essas pessoas. Então, bem, que vocês precisarem da gente, tamo junto. Terezinha. Muito obrigado, gente. Perfeito.
Eu quero agradecer também essa oportunidade e dizer para todo mundo, se você quer fazer amigos, se você quer ser feliz, se você quiser conseguir dizer eu te amo para a pessoa que vai estar do outro lado do espelho, faça esporte. Sempre é cedo para começar, sempre é possível fazer, não existe esporte que você não... Existe esporte demais, não existe nenhum que não te caiba, senão você inventa um, mas faça. Seja feliz fazendo esporte, porque esporte é saúde, esporte é vida. Seja caminhando, correndo, andando, rolando, nadando, mas conquistando um dia a mais com saúde. Perfeito, Terezinha. Muito obrigado. Aqui foi.